Mateus 24. São os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. É a última conversa particular de Jesus com os seus discípulos antes de sua angústia e de sua rendição à vontade de Deus. Jesus, diz o verso 24, capítulo 24, verso 21, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Uma das coisas que a gente sempre fica fascinado é com construção. Coisas bonitas. Esse templo foi construído por Salomão. Foi uma permissão de Deus para a construção do templo. Foi um templo que, na época de Salomão, ele custou mais ou menos 200 milhões de dólares. Um templo que não era objetivo de Deus. Depois ele foi saqueado e destruído no tempo do rei Nabucodonosor, e ele foi depois reconstruído, e ele agora estava em ruínas. E antes de Jesus vir ao mundo, um rei chamado Herodes, o Grande, levou 46 anos para reconstruí-lo e reformá-lo. E era uma obra de arte. As pedras pesavam 6 toneladas, cada pedra. Era pedra de mármore. E era um templo muito suntuoso, todo bordado de ouro. Havia na frente do templo uma videira de ouro, que, segundo o cálculo de alguns estudiosos do assunto, essa quantidade de ouro pesava mais de 300 quilos, fazendo a videira, o desenho da videira. E os discípulos pegaram Jesus e disseram assim: olha esse templo, que monumento. Eles estavam impressionados com a construção. E o verso 2 disse: ele, porém, lhes disse o quê? O que ele disse? Vocês estão vendo tudo isto? Eu quero dizer para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vocês estão preocupados com construção? A minha preocupação é com gente. Vocês estão aí cheios de imaginação a respeito disso aqui? Eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai ficar aqui uma pedra sobre a outra. De fato, isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito, filho do imperador Vespasiano, tomou a cidade de Jerusalém
e derrubou. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos e a cidade foi arrasada e o templo ficou arrasado. Essa profecia está se referindo àquele período que já aconteceu. Quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, que foi o último lugar onde ele suou sangue e começou a sua obra de redenção para a cruz, vocês sabem que Jesus derramou sangue 7 vezes. Porque ele, como o sacerdote supremo da ordem de Melquisedeque, ele tinha que deixar todo o seu sangue aqui para a remissão dos nossos pecados. E no Velho Testamento, o sacerdote tinha que aspergir o sangue 7 vezes sobre a vítima, sobre o pecador. E antes desse momento, Jesus, chegando no Monte das Oliveiras, no versículo 3, ele se assentou. Todas as vezes que você vir Jesus assentado aqui na terra, é para ensinar. Ele quer nos dizer alguma coisa. E ele, quando se assentou, os seus discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quando é que vai acontecer a tua vinda? Eles já percebiam que Jesus ia morrer, mas o Senhor disse que vai voltar. Quando vai ser isto? Então Jesus começa a apresentar alguns sinais. E o primeiro que ele diz aqui no verso 4, ele diz assim: vede que ninguém vos engane. A coisa mais certa que existe numa pessoa é o engano. O primeiro ser humano a ser enganado foi Eva, com a voz da serpente. E de lá para cá nós temos uma raça sujeitas a engano. E nós todos somos enganáveis e somos também instrumentos de enganação. Podemos enganar os outros. Porque o ser humano, segundo a Bíblia, e eu creio na Bíblia, ele é corrupto. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E eu nasci depravado. Não existe uma célula em mim que não seja depravada. Meu estado adâmico é perverso. A Bíblia, ela não passa a mão na nossa cabeça. E ela diz assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração corrupto não é só da turma do mensalão. O coração corrupto, ele passa por toda a pessoa que nasce nesse mundo. Certa ocasião, um escritor francês diz que
um homem rico chegou para uma modelo e disse para ela: você sairia comigo para um programa por $100? Ela olhou para ele e disse: $100? Você está louco? Você acha que eu sou prostituta? Ele disse: e $100.000? Ela disse: por $100.000 nós podemos conversar. Ele disse: prostituta você é, o seu preço é que é alto. Nós somos corruptos por natureza. E nós não temos nada. Me lembrei outra. Um pastor chegou em Paris. Você passou em Paris agora, né? Não? Ah, que pena. O pastor chegou em Paris e tinha uma moça bonita. E ele chegou para ela e disse: quanto custa um programa com você? Ela disse $500 ou €500. Ele disse: barato, muito barato. O senhor não é daqui? Disse: não. Ah, então o senhor deve ser algum milionário. $750. Muito barato. O senhor deve ser algum magnata, $1.000. É muito barato, minha filha. Você está cobrando muito barato diante do preço que foi pago por você. O preço que Jesus pagou. É que a nossa corrupção é tão grande que nós não entendemos nada do que é amor e nem daquele que se interessa por gente. Nós queremos levar vantagens. Quando Jesus assentou-se, os discípulos queriam saber quando é que vai ser a sua vinda. Eles: cuidado, para você não ser enganado. Guarde bem isto. Se alguém lhe enganar a primeira vez, a culpa é sua. Não ponha a culpa no outro, porque você tem a condição de escutar e avaliar. Mas nós somos enganáveis porque nós somos corruptos. E nós queremos levar vantagem, nós queremos receber alguma coisa em troca. E Jesus disse que muitos viriam em nome dele, dizendo: olha, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu hoje quero falar com vocês exatamente isso. Eu posso estar aqui e ser um enganador. E você que tem que decidir. Se eu lhe falar a verdade de Deus, você tem que observar. Porque eu não posso tomar a responsabilidade que cabe a você. Jesus então falou que haveria um tempo que se ouviria de guerras e de rumores de guerra. Você vai me dizer assim: Glênio, desde que a humanidade é humanidade, tem guerra. A primeira guerra mundial aconteceu no jardim, logo depois do Jardim do Éden, quando haviam 4 pessoas e um matou o outro. 25% da humanidade foi atingida
E nós vivemos guerras e guerras, mas a partir de 1914, o que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial. Não houve um só dia na face da Terra que não houvesse guerra. Nenhum dia. Nós vivemos num planeta que está se destruindo em guerras. Você diz, não, mas guerra, no Brasil tem guerra. Você veja o número de gente assassinada por ano nesse país. É mais do que o número de soldados na guerra americana no Irã. E guerra e rumores de guerra, ele diz, mas não fiquem assustados, é necessário que isso tudo aconteça e ainda não é o fim. Depois ele diz, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O Zé, que trabalha lá na colina, ele estava me mostrando um site, enquanto nós estávamos falando lá para um grupo de pessoas. Ele disse, ó, acabou de ter um terremoto há 1 hora atrás, lá no Alasca, e em 7 dias houve 222 terremotos, acima de 5,6 graus na escala Richter. Na semana, isso foi quarta-feira. Em 7 dias para trás, 222 grandes terremotos e cerca de 1 milhão de pequenos, médios e mais grandinhos terremotos na face da Terra. Estava lá no Chile, no hotel, de noite eu vi assim. Aí me disseram assim, todo dia tem terremoto aqui, pequenininho ou grande tem. Jesus está falando 2000 anos atrás, e haverá terremotos em vários lugares. À medida em que nós fomos retirando o petróleo, as placas tectônicas foram perdendo a sustentabilidade. Se você tira a graxa do pistão e tira o óleo e põe água, ele vai atritar e vai ter problemas. E a terra está... E o profeta Isaías disse assim, e a terra cambaleará como um bêbado. Eu estou falando isso aqui para levar ao assunto da chamada frigidez. Frieza. Era glacial. No dia 28 de novembro de 2013, o Ison, um meteorito, que a cabeça dele era do tamanho da Terra e a cauda 13 vezes maior, passou a 0,12 AU do Sol. AU é a distância que existe, AU é a unidade
atmosférica, a unidade de astronomia. Um AU é daqui ao Sol, a distância daqui ao Sol. E ele passou a 0,12 AU do Sol. Desaforado. Passar nessa distância de uma estrela de quinta grandeza, que gasta 5 milhões de toneladas de energia por segundo para produzir fogo, é louco. Esse meteoro é maluco. Tinha cabeça grande, cauda comprida, mas completamente louco. Ele perdeu metade da cauda dele. Desintegrou. E alguns pedacinhos estão fragmentariamente correndo pelo ar. E no dia 26 de dezembro de 2013, ou seja, 28 de novembro, 26 de dezembro, ele passou a mesma distância da Terra. Ele fez uma volta a uma velocidade absurda, mas agora ele já chegou perto da Terra com 1/3 só do seu tamanho. Parece que foi pífia a passagem dele. Acontece que a Terra tremeu e saiu do grau 0,75. Talvez isso explique o frio intenso na região do norte e o calor intenso na região do sul. A Terra deu uma tremidinha. Mas por que os jornais não falam disso? Porque quem governa o mundo não são os reis, os presidentes, os chefes de governo. Quem governa o mundo são 666 homens que fazem parte da pirâmide do olho que tudo vê, e eles mantêm controlado tudo para que ninguém saiba. A imprensa só fala o que eles querem. E a notícia que sai no Brasil, sai na França, sai nos Estados Unidos, sai no Japão, é a mesma notícia. A única diferença é que aqui no Jornal de Londrina saem as futriquinhas de Londrina. As briguinhas de bar, as festinhas de casamento, só isso. Mas as notícias todas, elas são traçadas e costuradas dentro de uma press que você não pode mudar. E nenhuma notícia que mexa no conceito deste sistema pode ser passado para nós. Um ou outro monta um site na internet e aí eles mesmos enchem a internet de mentiras, e aí tem verdades e mentiras e a gente não sabe qual. É difícil você saber discernir quem é sério e quem não é sério na internet. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo, olha, vai acontecer algumas coisas e isto vai gerar uma situação bem séria, é que vocês vão ser odiados e vos matarão, e vocês vão ser atribulados, e vocês vão ser odiados em todas as nações, diante de todas as nações, por causa do meu nome. Se vocês pensam que no primeiro século, no segundo e no terceiro século, que o segundo e terceiro século foi onde houve maior mortandade de cristãos, morreu muito cristão, eu quero dizer para vocês que do ano 2000 até hoje já morreu 10 vezes mais o número de cristãos que foram mortos no primeiro e no segundo século. Mas nós não sabemos disso.
Nós não sabemos disso. Aqui e acolá sai uma chacina na África, uma na Índia, uma no Paquistão, uma na Rússia, nos Estados Unidos, muito pouco aqui no Brasil, mas tem cristãos sendo mortos aqui no Brasil. Eu fui pregar na Bolívia, pelo menos 6 cristãos são mortos por dia na Bolívia por causa da sua fé. Além do que, 3 crianças na Bolívia são sacrificadas todos os dias para os deuses da terra. Mas ninguém fala nisso. Não, ninguém fala nisso. Por quê? Porque nós estamos sendo cozinhados vivos como as rãs do conceito de Köhler. O estudo de Köhler, que as rãzinhas foram colocadas dentro de um recipiente, e o recipiente era paradisíaco, as rãs tinham comida e viviam ali dentro, a água boa, e eles foram assim, lentamente aquecendo a água. A água de 17 graus foi durante, eu não me lembro exatamente o tempo que foi, mas é acima de 6 meses. Ela foi de 17 graus para 62 graus. E as rãzinhas morreram queimadas, sem esboçar reação. Por quê? Quando elas quiseram reagir, o sistema neurológico delas já tinha sido comprometido. É isso que a gente quer falar um pouquinho aqui sobre o assunto de por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vai assim, a gente não vai percebendo, as coisas vão acontecendo, tudo é natural, tudo é normal. Haverá escândalos, muita coisa que a gente vai, se acostuma. Quantos crimes uma criança vê desde quando ela começa a assistir televisão até chegar à adolescência? Tem noção? Você que foi criado nesse mundo da mídia e tal, você tem noção de quantos crimes você assistiu? Uma criança que começa a assistir, hoje eu vejo crianças vi uma criança de 10 meses mexendo no iPad da mãe, fazendo toque, 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 toque. E ela sabe o que quer. Você já assistiu mais de 7.000 crimes desde que você começou a ver televisão até a adolescência. Isso a média de 4 horas por dia na televisão. O que isso tem feito? Frieza. A gente não se importa mais.
Esta semana, uma família estava saindo em Goiânia, de carro de casa. 2 assaltantes renderam a família, levaram para dentro, começaram a criança de 1 ano e pouco, 2 anos, ficou dentro do carro. A mãe pediu para trazer a criança, eles trouxeram a criança, puseram a mãe deitada no chão, puseram a criança nas costas, ela ficou como cavalinho porque ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E o sujeito deu um tiro na cabeça da mãe. E isso a televisão mostra. E isso gera frieza. A vida perdeu sentido. É uma banalidade. Ninguém mais se torna indignado com as coisas que vêm. O sistema, estão dizendo assim, não, os gritos das massas, da juventude, de junho, já perdeu a força, nós já conseguimos controlar. E nós estamos sendo, cada dia, esfriando, por causa das mentiras, das agressividades, das coisas que estão acontecendo. E Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade. Presta atenção que ele não disse, por se multiplicar as iniquidades, mas a iniquidade. O que é a iniquidade? É a minha natureza. No tempo de Adão, Eva, Caim e Abel, eram 4. Um matou 25%. Depois a humanidade cresceu e cresceu e cresceu. Segundo os estudiosos, na época do dilúvio, nós teríamos na Terra mais de 100 milhões de pessoas. Outros dizem que até 1 bilhão. Mas é discutível esse assunto. E Deus destruiu a terra por causa da violência e da insensibilidade, da frigidez, da frieza, porque a violência gera a frieza. Num mundo de violência, nós vamos ficando cada vez mais frios, menos afetuosos. Amanhã não, segunda-feira, eu queria mexer com vocês com a palavra de Paulo a Timóteo, quando ele vai dizer que nos últimos dias, no último tempo, as pessoas seriam, e aí ele elenca 20 características do que vão marcar as pessoas. Alguns estudiosos dizem que parece que é uma característica por 100 anos que vai se multiplicando a chegar nesta era da glacialidade, da frieza. Em 20 séculos nós chegamos a esse ponto de falta de sensibilidade, de fervor, de afetividade, de carinho, de amor, onde nós substituímos hoje a afetividade das pessoas para os animais. Em novembro, na época que estava esse negócio do Bison, eu estava lá no Chile, e nós fomos falar para um grupo de pastores. E o que eu percebi é que os pastores estão muito doentes. Nós, pastores, vivemos muito isolados. Nós vivemos sem toque. E quando existe toque abusivo. Toque
interesseiro, toque que envergonha. E nós começamos a fazer um exercício com os pastores. Vem cá, Carlão. Esse homem que tem um tamanho fantástico. Você andou perdendo o pezinho, né? Hein? Você perdeu um pouco? Deixei lá no Piauí. Deixou no Piauí? Esse menino eu vi nascer, peguei no colo, tal, hoje Hoje não dá mais. não dá mais. Mas ele é carente. Eu chego para ele e dou um abraço assim, não faz efeito. Mas se eu der um abraço assim, isso muda. O bicho ficou com os olhos vermelhos. Você também. Eu também. Eu também. Ninguém dá e não recebe. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas não se importam com pessoas. Isso é fruto da cultura em que nós estamos vivendo, da filosofia que nós estamos vivendo, do sistema em que nós estamos vivendo, agressivo, violento, anti-gente. E Jesus disse, olha, vai haver um esfriamento por causa da multiplicação da iniquidade. Hoje, quantas pessoas são no mundo? 7 bilhões de gente. Desculpa a expressão, é bosta demais no mundo. Não só polui o mundo, mas polui a terra. Ninguém se importa com ninguém. E nós estamos aqui vendo que o Senhor Jesus disse, olha, vai chegar um tempo que o amor esfriará, não de muitos, mas de quase todos. Ainda bem que ele disse de quase todos. E é nesse quase todos que sobrou, é dessa turma que sobra dos quase todos, que eu clamo ao Senhor. Aquece meu coração. Põe fervura na minha alma. Eu não quero viver uma vida medíocre, que só se interessa pelo ganho, eu tenho um filho que foi trabalhar numa empresa multinacional e em 2 anos ele disse, pai, agora, hoje, à tarde, em Maringá, onde nós fomos almoçar com a família da esposa dele, o pai dela fez aniversário, ele disse, pai, nesses 2 anos, eu queimei muitos neurônios. Para manter em pé um sistema falido, que só se preocupa com o ter e não se preocupa com o ser e com as pessoas.
Estou dando graças a Deus, está chegando o fim, e onde eu possa andar olhando para a gente. Olhando para a gente e olhando com carinho para as pessoas. Queridos, Jesus não veio a este mundo para fazer de nós membros de um sistema religioso. Ele quer nos fazer membros da família dele. Filhos de Deus que sejam libertos de si. E libertos deste, que é aquilo que a gente vai ver amanhã, ou segunda-feira, philautoi. É uma palavra grega que diz assim, amantes de si mesmo. Quando eu amo a mim mesmo, eu tenho que viver de frente de um espelho, narcisicamente. Para eu poder viver, eu tenho que amar você. E você nem sempre é amável. E eu nem sempre sou amável. Mas eu tenho que ter gente para me importar e que se importe comigo. E nós estamos vivendo num meio frio. E o discurso de Paulo é muito sério, porque ele vai mostrando que a arrogância tem impedido que nós lavemos pés. E enquanto nós não aprendermos a nos acocorar para lavar pé, dificilmente nós vamos fazer qualquer coisa de significado nesse mundo. Aqui neste banco, há alguns anos atrás, num encontro de jovens que teve aqui nessa chácara, veio uma banda de Curitiba. Sentado bem aqui nesse lugar, estava o guitarrista da banda. Não sei porquê, só sei que Deus me fez abaixar para pegar no pé dele, para lavar o pé dele, sem água. A gente lava também sem água. Às vezes a gente lava com lágrimas, como aquela mulher pecadora fez com Jesus. Eu me acocorei aqui e tirei o tênis dele, e eles tinham viajado a noite toda, e já era 11 horas da manhã, sem tomar banho. Você imagina aquele pé como estava, debaixo daquela meia, e eu tirei a meia, um chulé, e eu peguei no pé daquele rapaz, e quando eu peguei, simbolizando o lavar pé, ele começou a debulhar-se. Ele contorcia de chorar aqui. E depois ele me contou, ele nos contou, que ele e o pai estavam andando num carro, e o pai estava se separando da mãe, e ele querendo reconciliar, porque um adolescente não aceita a separação dos pais, eles sofrem, eles suportam, mas é uma dor. E ele estava tentando reconciliar o pai, e o pai se irritou com ele, parou o carro, abriu a porta assim, meteu o pé nas costelas dele, acabou quebrando a costela dele, empurrou ele para fora e disse assim: você nunca me chame mais de pai. Ninguém neste mundo vai te dar a mão, nem para pegar no seu pé. E na hora que eu abaixei para pegar no pé dele, tinha uma história. E aquela história era uma história de rejeição. E naquela história de rejeição, ao pegar no pé dele,
eu estava sendo um instrumento de Deus para curar uma ferida na alma de uma pessoa. Nesse grupo aqui nós temos muitas histórias. Eu tenho uma história de rejeição da minha mãe, que com 43 anos de idade ela não queria mais ter filhos. E quando ela se viu grávida de mim, ela chorou o tempo todo. Ela não queria mais. Eu só vim saber dessa rejeição já aos meus 40 e poucos anos, depois que minha mãe morreu. Que um dia minha irmã contou-me. Eu sentia a rejeição, mas não sabia que tinha uma rejeição. Não era culpa da minha mãe. É simplesmente que ela tinha 6 filhos, estava com 43 anos, não queria vir mais um outro. Para que mais? Mas dentro do meu DNA, de minha relação uterina, onde havia um umbigo ligado à minha mãe, estava passando todas as emoções dela para mim. E quando eu nasci, eu ganhei um travesseiro de pétalas de rosas. O que é isto? É um sentimento de compensação por uma rejeição interna. E eu fui criado à barra da saia, super protegido. Mas isso traz na minha história uma sensação de inadequação. E aqui nessa sala está cheio de sensações de inadequações. De um jeito ou de outro. E nós só podemos ser curados quando encontrarmos o amor incondicional de Deus agindo em nosso favor, para que nós possamos ser libertos de nossas histórias e de nossos cárceres apertados. E isto é na câmara da intimidade de Deus. Então, por que nós estamos vivendo essa frieza? Por causa da multiplicação da iniquidade. E este mundo cada dia mais insensível e cheio de exigências e cobranças e demonstrando sentimentos de vergonha e culpa e medo, vai gerando em nós uma dor existencial muito profunda. O Senhor vai mostrar mais adiante que esse processo vai chegar a um ponto de quase todos, porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que continuar na dependência de Deus e esperando no Senhor vai ser liberto desse troço. Eu escrevi para uma mulher abandonada essa semana, que estava, o marido abandonou, abandono dói. E ela dizia assim: o pior de tudo é um sonho desfeito. E eu respondendo para ela, eu disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem,
o Senhor me acolherá. E eu quero ficar com esse acolhimento do Senhor. Depois de ler uma carta feita à mão, não carta de e-mail, de 3 folhas, escrita pela frente e pela trás, em papel sulfite. Esta semana, de uma mulher, filha de uma das famílias mais ricas da história da cidade de Londrina, que aos 6 anos de idade foi violentada pelo caseiro, e aos 13 anos, quando pegou uma carona de um playboy, foi abusada violentamente. E quando contou para a mãe a levou ao médico, que por sinal é meu irmão, que está hoje com Alzheimer, que fez os exames, e quando chegou em casa ela levou uma surra, e ela diz assim: eu fui violentada duplamente. E ela vai descrevendo a dor da alma dela e disse: eu queria abrir o meu peito para alguém que pudesse me aceitar. Porque até aqui eu tenho vivido na troca dos favores. Ela tinha escutado uma mensagem sobre troca de favores. Onde é que nós vamos viver para não ter medo, não ter vergonha e não ter culpa? São na casa do amor incondicional de Deus. Eu terminei aquela carta em lágrimas e fui responder, que ela deixou o e-mail, e eu fui responder para ela e citei uma série de frases, e uma delas é: Deus não está decepcionado com você, minha filha, porque Ele nunca teve ilusões a seu respeito. A graça é uma coisa que você nada pode fazer para aumentá-la e nada pode fazer para diminuí-la. Porque graça significa que Deus ama você eternamente, do jeito que você é, e não do jeito que você imagina que deve ser. Por que está frio? Porque não tem o cobertor da graça cobrindo a nudez da vergonha que nós temos passado. Porque não tem a proteção. Mas quando o casal lá no Éden tentou fazer uma folhinha para cobrir a sua nudez, o Senhor percebeu aquilo e fez roupas de peles e veio e cobriu. Aquilo é um tipo da figura de Cristo, que vai nos cobrir a nossa vergonha, o nosso medo e a nossa culpa. E vai aquecer, para que nós não fiquemos tiritando de frio, emocional, espiritual, na nossa relação. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que olhar para Jesus e disser para Jesus: Senhor, eu não mereço, mas estão aqui meus trapos, está aqui minha história, está aqui minha dor. Eu abraçava os pastores lá do Chile, na base de uma pesquisa que eu tinha lido, que um abraço não deve demorar menos de 20 segundos.
um abraço bem afetuoso. E quando eu cheguei aqui em Londrina, minha mulher estava lá vendo. Eu estou correndo para um lado e para o outro, fazendo e indo e gravando, não sei o que e tal. E um dia eu recebi um torpedinho dizendo assim: eu queria um abraço igual a dos pastores do Chile. Aí eu vi que eu estou correndo demais e não estou abraçando minha mulher. Aí eu cheguei em casa, meio envergonhado, e disse: pastor do Chile, fica em pé. Aí dei um amação nela, um afago bem afetuoso, pedi perdão. E eu quero dizer para vocês, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar onde o perfeito aperfeiçoa pessoas na sua aceitação incondicional. É um lugar onde pessoas que têm problemas podem ser curadas das suas dores através do amor. Eu gosto dessa expressão de Brennan Manning, amor furioso de Deus, amor de paixão, mas não é paixão, essa paixão doentia, é amor que não faz troca. Não é se você for bom aluno no final do ano, eu lhe dou uma viagem para Disney. É o amor que mesmo quando você fracassa no final do ano, nós dois para Disney, para celebrar a condição de que amando vale mais do que tendo êxito. O mundo pode lhe cobrar, mas Deus quer lhe dar. E dá afeto. Para você e eu sermos menos chatos, menos críticos, menos criadores de caso com os outros, podendo aceitar as pessoas como elas são. Nós fomos passar uns dias lá no Piauí e aí recebemos uma visita de um casal com 2 filhos aqui da igreja, e aí nós fomos fazer uma visita lá no Jalapão, conhecer o Jalapão. Jalapão é uma região do Cerrado brasileiro, da região de Tocantins, onde tem umas coisas assim, da natureza bem interessantes. E lá existe um fervedouro. Fervedouro é uma espécie de mina d'água que ela vai lançando de dentro do solo a água misturada com areia, e você vai entrando, e quando você chega num ponto, ela desce, então você não afunda, você fica daqui para cima, fora d'água. E não adianta você tentar afundar, que você não consegue. Não é que você pisou no chão, porque o Arthur, que foi esse menino que estava lá junto comigo, ele apanhou comigo um pau de 5 metros, mais ou menos, de altura, e nós enfiamos ali, porque ele fica empurrando o pau também para cima, enfiamos, deu uns 4,5 metros de profundidade. Eu posso mostrar até, eu tenho um videozinho assim pequenininho que fiz no iPhone, e não afunda, que aquilo ali, a água está jorrando para cima e não deixa você afundar.
Lá ninguém morre afogado. Nós brincamos lá, mas ali para mim ficou assim claro. Isso aqui é como a graça de Deus. Você está no mundo, se fosse por sua própria conta você iria afundar, mas ela lhe sustenta. Ela lhe mantém. E ela aquece o nosso coração. E a gente pode viver com mais leveza, com mais alegria. Então, queridos, essa era glacial do mundo pode ser aquecida na casa de Abba, na casa do Pai da Graça. Você pode vir para a lareira de Deus, onde Ele acende o fogo do Espírito no seu coração, pela palavra, e você pode viver uma vida bem mais aquecida. Pai, eu te dou graças porque a tua palavra é a verdade. E ainda que haja tanta frieza neste mundo, o teu Espírito nos sustenta e nos mantém intactos no meio dessas lutas todas. E aqui esse grupo está passando esses dias aqui. O Senhor sabe lidar com cada um deles. E nós deixamos nas tuas mãos o aquecer os corações, o mudar as vidas, porque esse é o teu trabalho, é a tua operação para a glória do nome do teu Filho Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.